olha, hoje, dia 17 de setembro, é o Dia da Compreensão Mundial. Então, no nosso assunto de saúde, a gente vai falar um pouquinho sobre algo que está muito ligado à compreensão. Eu quero falar para você que a gente precisa aprender a respeitar as diferenças e esse dia serve para que a gente possa parar e pensar, fazer aquela autoanálise, né? Ver até que ponto a gente está realmente pensando nessas diferenças, entendendo, respeitando. E pensar que compreender o outro não é sinônimo da gente se anular. Muitas vezes a gente fala assim, não, mas meu ponto de vista é esse, o meu jeito é assim. Não, é importante a gente entender o outro. A gente não se anula quando a gente abre espaço para que o outro seja como ele é. Então, eu acho que é para isso que existem esses dias. Às vezes até fico um pouco perplexa, porque tem dia para tudo, né? Hoje, então, quem está, por exemplo, nas redes sociais, vê que tem dia de tudo, todos os dias. Mas eu acho que esses dias nos proporcionam realmente uma autorreflexão muito grande. E olha, as pessoas não são iguais, não. Ninguém tem um pensamento idêntico, ninguém tem uma feição idêntica. Mas o que a gente precisa ter entre nós todos é respeito, né? E a gente está tocando nesse assunto porque, como eu falei agorinha há pouco, porque tem um assunto na nossa pauta de saúde hoje que já é conhecido por muita gente, mas é pouco compreendido. E a gente se uniu a essa causa para deixar mais claro e deixar com mais compreensão o transtorno do espectro autista, mais conhecido como autismo. A incidência em crianças é maior do que a soma dos casos de AIDS, câncer e diabetes juntos, tá? No Brasil, estima-se que haja 2 milhões de autistas e mais da metade dessa turma ainda está sem diagnóstico. A Associação de Amigos do Autista, que é a AMA, desenvolveu um trabalho em parceria com o Maurício de Souza na criação de uma campanha da Turma da Mônica que chamou a minha atenção e que eu achei muito bacana e que nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre o autismo. Eu quero, inclusive, mostrar para você, porque é gostoso, é bem lúdico, né? A Turma da Mônica explicando um pouco sobre esse assunto e daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o autismo com um profissional especializado, inclusive com a sua participação, através das suas perguntas, das suas dúvidas, no nosso telefone, que é o 0 operadora 11 2202 8432 ou vidamelhor@redevida.com.br. Mas deixa eu rodar um pouquinho desse desenho para você matar a saudade da Turma da Mônica, mas principalmente para você entender um pouco sobre o autismo. Pode soltar. Olá! Quero que você conheça o André, meu novo amiguinho. Ele é autista. Os autistas não olham nos olhos das pessoas. Toma! Deixa eu ver. Não mostram brinquedos e nem ligam para coisas interessantes. Podem não evitar, mas também não procuram outras crianças. Os autistas são crianças especiais. Às vezes têm interesses específicos. E podem até fazer certas coisas melhor do que crianças da mesma idade. Por meio de terapia adequada, eles podem chegar a levar uma vida quase normal. É isso aí, André! Interessante, né? É um jeitinho todo lúdico para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto. Mas o Dr. Estevão Vadaz é coordenador do Programa de Transtornos do Espectro Autista do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da USP. Está aqui comigo. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Para a gente entender um pouquinho mais sobre o autismo, né? E ajudar quem está em casa a lidar, muitas vezes, com uma criança autista, que pode ser um filho, um amigo, um neto. Exatamente o que é o autismo? O autismo, ao contrário do que se imaginava antigamente se culpava a mãe pelo autismo. Isso na década de 60, ainda no começo da década de 70, a mãe era culpada pelo autismo. Hoje nós sabemos que o autismo, majoritariamente, é um transtorno de etiologia genética. Então, atinge uma proporção de 4 meninos para uma menina e a prevalência... 4 meninos para uma menina. Então, a maior chance de ter autismo é dos meninos. Menino. E a prevalência, com dados atualizados, é de uma pessoa em 88. Então, hoje nós temos mais de 2 milhões de autistas no Brasil. Olha, então o número já cresceu. Já cresceu. Esses dados são de março desse ano. Agora, esse número cresceu porque hoje a gente tem mais pesquisa, mais diagnóstico ou porque o número de casos aumentou?
Não, o que nós temos hoje são... nós temos meios, nós temos instrumentos para diagnóstico e as informações estão se disseminando, espalhando com mais facilidade pela mídia. Então, as famílias reconhecem precocemente que a criança é portadora ou não. Uhum. E a importância da gente tratar esse assunto e, na verdade, ajudar a população a entender melhor o autismo é porque essa criança, ela precisa ser olhada de forma especial, ela tem mais qualidade de vida quando ela é tratada do jeito correto? Sim. Hoje em dia se preconiza o diagnóstico precoce e a intervenção precoce. Então, nós estamos tentando agora fazer um trabalho lá no Hospital das Clínicas, começando a fazer diagnóstico com 1 ano e meio, 2 anos, no máximo 3 anos, porque já se sabe que o prognóstico será muito melhor se os tratamentos e as intervenções forem precoces. Tá, mas uma criança que ela já nasce. Ela já nasce. Ela já... Ela já nasce autista. Tá. Agora, se ela for tratada, esse grau pode mudar ou não? Pode mudar. Porque as intervenções são essas que a AMA usa há décadas, mas elas foram adaptadas atualmente a crianças bem pequenas. Então, já é possível trabalhar com crianças com 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. E isso dará um resultado a longo prazo muito melhor. Tá. Em relação à formação neurológica, o que acontece de diferente na criança que tem o transtorno e na criança que não tem? Nos estudos recentes também, dos neurocientistas, eles acharam alguma coisa muito importante e interessante. Os neurônios no cérebro do autista, eles são mais curtos, eles são menores e têm menos ramificações. Então, isso dificulta a transmissão e o processamento de informações. Então, em termos vulgares, os neurônios não se conversam. Tá, então é um problema na comunicação desses neurônios. Exatamente. É isso. E tem alguma causa para que isso aconteça? É durante a gestação, é hereditário, é genético? O que acontece? É genético, como eu dizia no começo, em torno de 60% a 70% dos casos. Tá, mas existe alguma causa sem ser a genética? Existem algumas infecções durante a gestação que também podem causar. Como a rubéola, toxoplasmose. Então, são micro-organismos que têm uma preferência pelo tecido nervoso. Então, agridem o tecido nervoso do feto durante a gestação. E o autismo pode ser diagnosticado ainda durante a gestação ou não? Não, é impossível. Tá. É só depois que a criança, na verdade, começa a ter comportamento autista. Exatamente, porque é uma síndrome comportamental. Nós não temos, na verdade, um marcador biológico, que nem tem para a síndrome de Down, nós não temos para o autismo. Então, no início, no primeiro ano, no segundo ano, é através do comportamento que os pais vão começar a referir esses comportamentos que são típicos dos autistas. E o diagnóstico é feito como? Tem algum exame ou é observação? Exame no Brasil é clínico. Então, geralmente no Brasil, quem faz o diagnóstico é o psiquiatra da infância e adolescência. Então, ele é treinado para fazer o diagnóstico de autismo. Tá. E a gente foi conversar, a gente foi até a AMA, a gente foi conversar com algumas mães para entender um pouquinho mais esse universo. E foi muito bom para toda a nossa equipe, porque a gente realmente aprendeu e a gente vai compartilhar com você agora o depoimento de uma mãe que a gente conheceu lá e que pôde nos contar um pouco do relato e um pouco do que ela viveu e vive hoje com seu filho. Vamos assistir juntos. Eu sou mãe do Caio César, hoje com 17 anos, e descobriu que tem autismo. Ele tinha alguns movimentos de ir para frente, né? E fixava os olhos bem no cantinho da porta. Ele sempre procurava o cantinho da porta e ficava olhando. E aí eu ia olhar para ver o que tinha ali que ele tanto olhava, mas não via nada, né? Ele nem balbuciava, nada. Ele pequenininho, a gente mexia com ele, ele não acompanhava. Às vezes eu falava com ele para ver se ele virava, porque geralmente criança, bebezinho, você fala, ele acompanha o som. E essas coisas ele nunca teve, pequeno. Foi mais ou menos 7 anos, 5 para 7 anos, que eu levei numa neuropediatra. Aí que ela falou pra mim, mãe, seu filho
é autista. Até que eu consigo levar ele a algum lugar público, restaurante, né? Viajar com ele de avião nunca me deu trabalho realmente nesses aspectos. Embora durante a semana, às vezes, tem dias que é difícil ir ali na padaria. Mas tem outros dias que a gente consegue bastante coisa. Eu acho que para não desistir, acho que a gente tem que lutar até, mesmo que a gente sinta lá no fundo que não vai ter mudança, mas a gente tem que lutar. Hoje é tudo. Eu acho que sem ele, eu acho que minha vida ainda não tem muito sentido mais. É bacana a gente ter tido o depoimento da Joselita, né? Ela ter confiado em compartilhar um pouco dessa emoção, do que ela vive com o Caio. Mas mais do que isso, doutora, eu fico achando importante a gente entender como é que a gente se relaciona. Hoje a Joselita, ela sabe exatamente o que esperar do Caio, né? Ela luta para que ele tenha uma melhora no comportamento, mas muitas vezes eu vejo que as mães antes do diagnóstico, e às vezes até quando mal informadas, os amigos e os parentes não sabem como lidar com uma criança autista, né? O que a criança autista é de diferente das outras? Como é que é o comportamento que a gente tem que ter em relação a elas? Esses comportamentos que a Joselita descreve são típicos de uma criança autista e, na verdade, existem várias técnicas desenvolvidas. Ao longo desses 30 anos foram desenvolvidas intervenções especializadas para lidar com esses comportamentos que Joselita descreve. Então, na verdade, não é o médico que trata essa criança no dia a dia. O médico faz o diagnóstico e, eventualmente, trata clinicamente ou com medicamentos. Mas existe toda uma equipe por trás que dá apoio. Então, nós temos a psicóloga, a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional, assistente social. E existem várias intervenções. Essas crianças, por exemplo, na AMA, passam por essas intervenções e os pais têm um apoio e também são orientados de como lidar com essas situações. Agora, não é só pai e mãe, né? Às vezes a gente insiste, por exemplo, em cumprimentar uma criança que é autista, em querer uma atenção. Ai, olha pra mim. E a criança, ela é diferente, ela tá no mundo dela, né? E às vezes eu sinto que as pessoas precisam saber um pouco como é que tudo isso funciona, porque eu acho que diminui até o estresse e, às vezes, muito do constrangimento dos pais que ficam, olha, não precisa cumprimentar, enfim, como é que quem não tem um filho autista, que não sabe, deveria lidar com uma criança assim? Essa é uma questão cultural muito importante. Nos Estados Unidos, por exemplo, no Canadá, os pais, para que não haja esse tipo de constrangimento, para que eles possam sair em público, ir ao shopping, a um restaurante, geralmente eles colocam na camiseta das crianças, eu sou autista, ou eu sou um indivíduo com necessidades especiais. Isso, por enquanto, não faz parte da nossa cultura. Tanto que muitas famílias não saem de casa por vergonha desse comportamento típico do autista. Então, eu imagino que com o tempo essas coisas vão ser superadas e as pessoas vão reconhecer e respeitar essas crianças tendo informações, porque sem informação não adianta nada. Perfeito. Bom, a gente vai fazer um intervalo com o doutor. Você continua comigo, tem mais coisa importante para a gente conversar. Eu quero chamar a sua atenção para participar do programa. Se você tem alguma dúvida, pode enviar a sua pergunta através da operadora 11 2202 8432 ou do nosso e-mail vidamelhor@redevida.com.br. Eu volto aqui depois dos comerciais para a gente tirar a sua dúvida, tá? Então você pode enviar a sua pergunta. Participe do programa, porque é importante realmente a gente entender melhor o que é o autismo e como que a gente lida com essa meninada, né? E a gente continua com o doutor Estevão para a gente ter as perguntas e as dúvidas respondidas agora nesse bloco. Doutor, já chegaram muitas perguntas. Eu vou passar rapidinho, vamos tentar responder uma grande parte. A Cássia Ferraz Martins, de Porto Alegre, ela diz: meu filho tem 4 anos e meio, foi diagnosticado autista. Ele é muito carinhoso, não fala, mas entende tudo que falamos para ele. Desde março, ele frequenta uma escola especial, mas ainda não fica mais que 1h30 na sala de aula. Mas está melhorando. Conseguimos, através da Prefeitura Municipal, tratamento com terapia ocupacional 1 vez por semana.
mas acho pouco. Ele é muito agitado. Mesmo assim, gostaria de saber se existe algo a ser feito. Como posso ajudá-lo ainda mais? Meu maior sonho é que meu filho venha a falar. Eu vou falar um pouquinho de como se faz, como é que se tratam essas crianças nos países desenvolvidos. A carga de intervenções por semana é em torno de 16 a 20 horas. Então é muito pouco que a gente pode oferecer. Uma hora por semana, perto de 16 a 20 horas, né? E tem outro aspecto. As intervenções, elas devem ser especializadas. Eu não conheço essa fonoaudióloga, porém, para cada problema específico que o autista apresenta, existe uma intervenção especializada. Então, crianças autistas que não conseguem se comunicar, não falam, nós temos uma intervenção que chama-se PECS. PECS. Para manejo de comportamentos, digamos, inadequados, nós temos o ABA, o ABA. Para um suporte pedagógico, nós temos o TEACH. Então, isso é usado em todos os países desenvolvidos. E eu não sei se em Porto Alegre eles dispõem desses recursos na rede pública ou mesmo nas clínicas particulares. Então, os profissionais têm que ter uma formação especializada e específica nessas intervenções que eu mencionei. Agora, se não tiver essas especializações disponíveis lá, por exemplo, em Porto Alegre, o que essa nossa telespectadora pode fazer para ajudar o filho? Ela pode aprender essas intervenções, porque, por exemplo, aqui em São Paulo, a AMA oferece cursos para pais. Ah, olha aí, uma boa notícia. A AMA oferece cursos para pais e se a gente não tem um profissional, a gente pode aprender e fazer o trabalho com o filho. Sim, por exemplo, o ABA e o ABA pode ser aprendido pelos cuidadores e pelos pais, assim como o PECS e alguns fundamentos do TEACH também. Ótimo. Então, Cássia, eu desejo que você consiga vir até São Paulo, fazer um pouco desses cursos. Ainda não tenho certeza, mas talvez a internet também ofereça um pouco mais de informações e talvez algumas dicas aí para você lidar melhor então com seu filho também. Hoje em dia a gente aprende tanto, né, através da internet. A Cristiane Lamazares, ela pergunta qual é o tratamento feito em uma criança que tem autismo. Acho que a gente já respondeu, são tratamentos especializados, né? Especializados. E que a gente sabe que existem lá fora e aqui não é em todo lugar que a gente encontra. Cadê o nome dela? Cláudia Bonifácio de Souza, de São Paulo. Ela diz, meu filho Vitor tem 8 anos e há 3 anos foi diagnosticado como autista por um psiquiatra. Não passei num outro profissional. Ele sabe falar, mas não sabe dialogar. Tem dificuldades de aprendizagem. Está cursando o 1º ano de uma escola normal. Hoje faz tratamento conjunto com a psico. E eu gostaria de saber se preciso reavaliá-lo no psiquiatra. Uma avaliação é suficiente? Eu recomendo sempre uma segunda opinião. Tá, até porque ela está confusa, ela pergunta se precisa tirá-lo desse colégio, colocá-lo numa escola integral e integrada. Diz que ele é tranquilo, gosta muito de TV, de videogame, mas não gosta de esporte, só pratica natação na escola, gostaria de orientações. Uma criança autista consegue jogar videogame, interagir com videogame? Eles conseguem muito bem. Ah, consegue fazer isso bem. Eles gostam muito de jogos eletrônicos, games, televisão, DVDs. Eles têm uma habilidade impressionante com a tecnologia. Bom a gente aprender também. Maria José Brito, ela pergunta, e aí eu acho que a gente responde a pergunta da Cristiane, se uma criança autista pode frequentar escola normal. Pode e deve se ela tiver as condições, porque o espectro é muito amplo. Então, nós temos, num extremo do espectro, crianças muito graves, com retardo mental. Em torno de 50% dos autistas, eles têm, além do autismo, um retardo mental associado. E os outros 50% não. Então, aqueles que não têm retardo mental, eles podem sim e devem frequentar uma escola comum, regular, e eventualmente com ajuda e reforço e as terapias associadas. Tá, no caso dela, eu acho que ela gostaria de saber em relação à atenção e foco do professor, porque ela disse que na sala de aula da criança, não sei se é menino ou menina, ainda há 2 crianças com deficiência auditiva. Então, acho que ela deve estar perguntando em relação ao foco do professor. O professor precisa dar uma atenção diferenciada para a criança autista numa sala de aula convencional e numa escola normal?
necessita? O ideal é que seja uma classe com poucos alunos e que a professora tenha um assistente que possa cuidar das necessidades especiais dessas poucas crianças mais graves. Ok, a Magali do Rio de Janeiro diz que tem um filho com 1 ano e 3 meses. Ela quer saber a partir de que idade é detectado o autismo. E ela disse que o filho teve uma complicação no parto. E a massa branca do cerebróten... Cerebelo? Não, ela escreveu cerebróten, deve ser do cerebelo. E a massa branca... pode ter, não sei, um atraso no desenvolvimento, não consegui entender o que está escrito. Percebemos que ele tem muita dificuldade em relacionar-se. Isso é um sintoma de autismo? Ele tem 1 ano e 3 meses. Pode ser, evidentemente pode ser. Nós fazemos diagnóstico clinicamente baseados numa tríade. Então, são 3 grandes áreas que estão afetadas e que devem ser observadas em crianças, mesmo em bebês. Então, é a comunicação, a linguagem. Nós falamos do outro caso, que a criança ela dispõe de linguagem, mas não consegue se comunicar. E a socialização, a sociabilidade. E, em último lugar, são os interesses que são muito restritos, muito circunscritos. Então, ela deve monitorar nos próximos 6 meses essas 3 grandes áreas para que se possa fechar ou não o diagnóstico de autismo. Ok. A Aparecida de Miranda, ela é de Biritiba-Mirim, ela disse que tem um filho de 2 anos e 8 meses e o psiquiatra disse que ele é autista. No mesmo dia, deu uma olhada no outro filho de 4 anos e disse que ele certamente também era autista. O mais novo não fala, gosta de girar objetos, olha nos olhos, não tem movimentos repetitivos frequentes e é 1 ou 2 vezes por dia. Algumas atitudes que tem um autista. Ela diz que ele tem 1 ou 2 atitudes por dia que tem um autista. E o mais velho, ele aprendeu a ler sozinho desde os 3 anos. Adora instrumentos musicais, tem facilidade com eles. Bom, a pergunta é, isso é possível que os 2 sejam autistas? É perfeitamente possível. Em torno de 10% dos pais que já têm um filho autista, tem a possibilidade de 10% de ter um segundo filho ou terceiro filho com autismo também. Ok, de repente, como a gente já falou aqui, vale uma segunda avaliação para que a mãe opinião. possa ficar tranquila também, uma segunda opinião, né? E eu conversei com o doutor Estevão Vadaz, tem muitas outras perguntas, infelizmente nosso tempo é pequeno, mas a nossa produção vai repassá-las ao senhor. E o doutor Estevão Vadaz é coordenador do Programa de Transtornos do Espectro Autista do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da USP. Se você precisar de mais informações, o site do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas é o www.ipqhc.org.br. E procure o AMA também, que eu tenho certeza que você pode ser ajudado e pode aprender, inclusive, a lidar melhor com o seu filho, com o seu neto, com o seu sobrinho que é autista. Muito obrigada, doutor, pela sua presença aqui. Uma ótima tarde e até a próxima, obrigado. Tá bom? Muito obrigado.